8 pilotos que tiveram sucesso depois de deixar a Fórmula 1 e no final vai ter um bônus para você. Veja até o fim do vídeo e saiba quem é o nono piloto a incluirmos nessa lista. Esse é da área da motovelocidade. Bom, a temporada 2025 da Fórmula 1 verá inúmeras trocas de pilotos no grid, com apenas 2 das 10 equipes executando uma formação inalterada este ano. Entre os que ficaram sem assento quando a música parou estava Kevin Magnussen, e o dinamarquês agora está pronto para embarcar em um caminho longe da Fórmula 1, depois de assinar com a BMW Motorsport como piloto de fábrica. Magnussen espera ter sucesso em seu próximo capítulo, algo que muitos pilotos passaram a experimentar em outras categorias depois de deixar o mundo da Fórmula 1. E não esqueça, visite a página dos nossos parceiros aqui na internet, o grupo F1 Brasil Racers lá no Facebook, é o grupo que mais cresce falando de Fórmula 1. Vamos então à nossa lista dos 8 nomes, começando com Antonio Giovinazzi. Foi em 2022 que Magnussen fez seu retorno surpresa à Fórmula 1, tendo passado um ano longe da categoria após sua primeira saída da Haas. Mas enquanto ele estava voltando, um piloto a perder seu lugar no grid foi Antonio Giovinazzi. A passagem de 3 anos do italiano pela Alfa Romeo, durante a qual seu melhor resultado foi um P5, chegou ao fim após a campanha de 2021. Levando-o a se tornar um piloto reserva da Ferrari durante o ano seguinte. Uma temporada na Fórmula E não rendeu sucesso, mas uma mudança para o Campeonato Mundial de Endurance em 2023 provou ser mais próspera, com Giovinazzi conquistando uma vitória emocionante nas 24 horas de Le Mans, ao lado dos companheiros da equipe da Ferrari AF Corse, o Alessandro Pierguidi e James Calado, marcando o retorno da Ferrari ao degrau mais alto após 58 anos. Giovinazzi é um dos vários pilotos que nunca experimentaram a vitória na Fórmula 1, mas o fizeram em Le Mans, com outros a conseguir isso também, né? Incluindo Martin Brundle, Alexander Wurz e também o André Lotterer. Jack Hicks. Esta lista mencionada de ex-pilotos de Fórmula 1 que triunfaram nas 24 horas de Le Mans inclui vários vencedores múltiplos. Derek Bell se tornou um dos vencedores mais condecorados do evento, ao triunfar em 5 ocasiões, um feito igualado por Emanuele Pierro alguns anos depois. Mas é Jack Hicks que detém um dos recordes mais fortes em Le Mans. Durante uma carreira na Fórmula 1 que abrangeu 114 grandes prêmios entre 1967 e 1979, o piloto belga conquistou 8 vitórias e um total de 25 pódios. Hicks já havia acumulado 4 vitórias em Le Mans, enquanto ainda estava ativo na Fórmula 1, mas acrescentou mais 2 à sua contagem em 1981 e 1982, tornando-o o segundo piloto mais bem sucedido no evento, atrás do 9 vezes vencedor Tom Kristensen. Além disso, Hicks teve sucesso no Campeonato Mundial de Carros Esportivos em sua vida pós-Fórmula 1, conquistando o título em 1982 e 1983. Stoffel Vandoorne. Enquanto Hicks foi um dos pilotos belgas mais bem-sucedidos da Fórmula 1, sendo um dos 2 únicos a vencer uma corrida, o mais recente a chegar ao esporte foi Stoffel Vandoorne, que fez sua estreia em tempo integral na McLaren em 2017, após uma impressionante carreira júnior. Enquanto a equipe de Woking enfrentava um momento difícil com um carro não competitivo, Vandoorne lutou para mostrar seus talentos e se viu sem um lugar no grid após a campanha de 2018. O ex-campeão de GP2 voltou suas atenções para a Fórmula E, onde em sua segunda temporada terminou em segundo lugar no campeonato pela equipe Mercedes-Benz EQ, antes de conquistar o título na temporada 2021-22. Isso marcou um momento de redenção para Vandoorne após a decepção de sua breve passagem pela Fórmula 1, embora o belga tenha mantido vínculos com o paddock ao continuar a servir como piloto de testes e reserva da equipe Aston Martin. Jean-Eric Vergne. Vandoorne não é o único ex-piloto de Fórmula 1 a vencer o campeonato de Fórmula E.
com outros a fazê-lo, incluindo Nelson Piquet Jr., Lucas di Grassi e Pascal Wehrlein. Mas apenas um nome, até o momento, levou a coroa em mais de uma ocasião. Jean-Éric Vergne competiu na Fórmula 1 pela então chamada equipe Toro Rosso entre 2012 e 2014, tendo progredido na hierarquia como membro da Red Bull Junior Team. Mas quando seu tempo no esporte chegou ao fim, o francês mudou para a Fórmula E. Depois de ficar sem vitória durante suas 2 primeiras temporadas, Vergne conquistou uma vitória de estreia no final da temporada 2016-17 em Montreal. Isso deu início a uma forte corrida de forma que viu selar o campeonato na campanha que se seguiu com a equipe Tecta. Vergne então repetiu o feito ao conquistar o título novamente na temporada 2018-19, adicionando seu nome aos livros de história no processo como o único piloto a conquistar vários campeonatos na categoria, além de deter o maior número de pole positions em sua contagem de 17. Sébastien Buemi. Enquanto Vergne é o detentor desses recordes, o título de piloto mais vencedor da Fórmula E vai para Sébastien Buemi, o campeão de 2015-16, sendo outro ex-piloto de Fórmula 1 que teve sucesso em mais de uma categoria nos anos seguintes. Como o Vergne, Buemi fez sua estreia pela Toro Rosso, subindo para a Fórmula 1 em 2009, mas depois de 3 temporadas com a equipe, durante as quais sofreu um incidente infame que viu as 2 rodas dianteiras voarem do seu carro no Grande Prêmio da China em 2010, o piloto suíço saiu no final de 2011. Além de embarcar em uma extensa carreira na Fórmula E, em 2014, Buemi deu início ao que viria a ser um recorde impressionante no Campeonato Mundial de Endurance, ao conquistar o primeiro dos seus 4 títulos até o momento, um prêmio que ele compartilha com o ex-piloto de Fórmula 1, Brandon Hartley. O piloto de 36 anos também é 4 vezes vencedor das 24 horas de Le Mans com a Toyota, com 3 vitórias consecutivas entre 2018 e 2020, onde seus companheiros de equipe incluíram Hartley, Kazuki Nakajima, outro nome para desfrutar do sucesso pós-Fórmula 1, e um certo Fernando Alonso. Além disso, Buemi continua atuando como piloto reserva da equipe Red Bull F1. Marcus Ericsson, a Fórmula E e o WEC provaram ser destinos populares para os pilotos depois da Fórmula 1, mas quando Marcus Ericsson deixou o grid no final de 2018, o sueco voltou suas atenções para os Estados Unidos, ao se mudar para a IndyCar. Ericsson chegou à Fórmula 1 com a equipe Caterham em 2014, antes de ingressar na Sauber na temporada seguinte. E apesar de marcar 6 pontos para desfrutar de sua campanha mais forte até agora em 2018, o piloto sueco foi superado pelo companheiro de equipe novato Charles Leclerc e se viu sem uma vaga para 2019. Como tal, seguiu-se uma mudança para a IndyCar e Ericsson conquistou sua primeira vitória para a equipe Chip Ganassi Racing em 2021. Foi em 2022, no entanto, que ele foi ainda melhor ao vencer as famosas 500 milhas de Indianápolis. Ericsson chegou a impressionantemente perto de repetir esse feito um ano depois, mas uma ultrapassagem na última volta para a liderança por Joseph Newgarden significou que ele teve que se contentar com o segundo lugar. No entanto, o piloto de 34 anos continua sendo um dos poucos pilotos de Fórmula 1 a vencer a Indy 500, com outros incluindo Ed Sheever e Alexander Rossi. Emerson Fittipaldi, esta lista de elite se torna ainda menor quando reduzida àqueles que conquistaram várias vitórias nas 500 milhas de Indianápolis, mas Emerson Fittipaldi é um dos poucos a conseguir isso. O brasileiro conseguiu igualar seu sucesso na Fórmula 1 na categoria. Depois de fazer sua estreia na Fórmula 1, em 1970, Fittipaldi conquistou a primeira de suas 14 vitórias no esporte naquela temporada, antes de vencer o Campeonato Mundial nas campanhas de 1972 e 1974. Nos anos que se seguiram à sua última temporada, em 1980, o piloto paulista participou da IndyCar e triunfou na Indy 500 de 1989, ano em que também venceu o campeonato, enquanto uma segunda vitória na famosa corrida veio em 1993. Embora poucos pilotos de Fórmula 1 tenham vencido as 500 milhas de Indianápolis mais de uma vez em suas carreiras pós-Fórmula 1, um homem que também conseguiu isso foi Takuma Sato, que se tornou o primeiro vencedor japonês em 2017, antes de vencer pela segunda vez em 2020.
Jan Magnussen. Se Kevin Magnussen quiser mais evidências de carreiras bem-sucedidas pós-Fórmula 1 antes do seu próximo capítulo, ele ainda precisa procurar mais do que seu próprio pai em busca de inspiração. Jan Magnussen teve uma breve passagem pela Fórmula 1, tendo garantido uma vaga na Stewart Grand Prix em 1997, antes de ser substituído no meio da temporada de 1998 por Jos Verstappen. Mas o dinamarquês conseguiu um recorde impressionante nas 24 horas de Le Mans, tendo participado do evento em todos os anos desde 1999. Ele conquistou uma vitória de estreia na classe GTS pela Corvette Racing em 2004, antes de triunfar na categoria GT1 em 2005, 2006 e 2009. E embora sua entrada em 2021 na classe LMP2 tenha terminado em P17, talvez tenha marcado uma ocasião ainda mais especial, já que o filho Kevin atuou como um dos companheiros de equipe de Magnussen Sr. Além disso, Jan Magnussen conquistou vitórias no IMSA Sport Cars Championship e nas 24 horas de Daytona. E para fechar nossa lista, John Norman Surtees. Para finalizar, então, vamos trazer um bônus com o caminho contrário, né? Alguém que não pode ser esquecido na história do esporte, pois é alguém que fez sucesso no mundo das motos e depois foi fazer sucesso também na Fórmula 1. John Surtees é até hoje o único campeão mundial de Fórmula 1 e também de motovelocidade da história. Quem disse que não é possível unir talento nas 2 e 4 rodas? Nascido no dia 11 de fevereiro de 1934, o inglês conquistou 7 títulos nas motos, tendo 3 nas 350 em 1958, 1959 e 1960 e outros 4 nas 500 cilindradas em 1956, 1958, 1959 e 1960. Naquela época era comum disputar as 2 categorias ao mesmo tempo, como também fazia o grande campeão Giacomo Agostini, que tem vídeo aqui no canal, inclusive, contando a sua história. Vou deixar o link aí no card para você. No caso de Surtees, nas motos, ele foi campeão simultaneamente nas 2 categorias em 58, 59 e 60. Incrível! Na categoria maior da época, as 500 cilindradas, que era a categoria máxima na moto velocidade naquele tempo, ele se destacou também com seus 4 títulos, antes de iniciar carreira nos carros pela Ferrari, conquistando o campeonato em 1964 na última volta. Surtees correu na Fórmula 1 de 1960 a 1970 e fez também uma prova isolada em 1972. Teve também sua própria equipe de 1970 a 1978 e foi chefe do brasileiro José Carlos Passe. Esse é o cara, hein? E aí, gostou dessa lista? Deixe seu comentário. Chegou até aqui no fim do vídeo? Então, além do like e da inscrição aqui no canal, peço que você assista o vídeo, cujo link está aqui na descrição. Fala sobre investimentos, garanto que vai mudar a sua vida financeira para sempre. Invista de forma que seja bom para você e só para você. Também ensinamos você a investir no exterior. Tudo na prática e bem rápido, sem enrolação. Fique imune às crises. Entre em contato conosco agora mesmo, mas assista o vídeo antes. Obrigado e até a próxima.